Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo que eu vou falar sobre o primeiro trimestre da minha gravidez. Dizem que é um dos trimestres mais difíceis, só não é tão difícil quanto o último. Então eu vou contar tudo que aconteceu, muitas coisas que aconteceram. Então se você gosta desse tipo de vídeo, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrito. Deixar o seu like, comentar o que você achou e compartilhar esse vídeo para algum amigo ou amiga que vai se interessar pelo tema, tá bom? Então vem comigo! Bom, gente, vamos lá então começar, porque eu tenho muita coisa para contar nesses 3 primeiros meses que parece que foram praticamente 3 anos. Os primeiros sintomas iniciais, como eu já disse no meu vídeo Descobrindo a Gravidez, se você ainda não assistiu, vou deixar ele aqui no box de informações, foram os mesmos sintomas que eu sinto quando eu tô de TPM, quando tá para descer a menstruação, que são os seios doloridos e muita cólica. Só que eu tava estranhando, porque todo remedinho de cólica que eu tomava na época, né? Porque sempre antes de descer a menstruação pra mim, eu sempre sentia cólica. Eu sentia cólica antes de descer. Aí eu já tomava o remédio pra quando a menstruação viesse, não viesse com tanta força, né? A cólica. E geralmente eu passava assim a menstruação com pouca cólica, porque eu já tomava o remédio antes. Então, eu tava tomando remédio, tava vendo que não tava passando. Eu tava com muita cólica. E é normal minha menstruação atrasar. Então, tava acho que com 9 dias atrasado. E como sempre atrasou pra mim tava normal esse atraso. E então, eu tô aqui com o caderninho, gente, porque eu esqueço. Outro sintoma da gravidez é que eu tô muito esquecida das coisas. Sério, eu esqueço demais onde eu boto as coisas. Eu pego o celular pra mandar mensagem pra alguém, às vezes eu leio alguma mensagem ou tá aberto algum aplicativo, aí o tempo de eu sair do aplicativo e ir pro WhatsApp, eu não lembro mais pra quem que eu ia mandar mensagem, eu não lembro mais o que eu ia falar, então, tipo, tô muito esquecida. Então, tô fazendo do caderninho, tipo, um diário pra me ajudar, pra me lembrar, pra eu poder contar. Bom, então, esses foram os primeiros sintomas. Eu não senti enjoo, como as pessoas dizem, né, que sentem enjoo. Eu achava que eu ia ser uma pessoa que ia enjoar muito, porque eu sou muito enjoada. Não assim que eu sou muito enjoada, mas tipo, eu já não gosto de natureza de perfume forte, eu já não gosto de alguns tipos de coisas pra comer, então eu imaginei que eu fosse enjoar muito, só que foi uma coisa que não aconteceu. Eu usei hidratante normal, usei perfume normal, trabalho com maquiagem, maquiagem às vezes tem cheiro, passo maquiagem em mim, passo nas clientes e não senti alergia de nenhum produto. Nada, nada, nada. Então, quando eu fiz o exame, né, que detectou que era a menstruação, eu só tava um pouco preocupada, que era a gravidez, eu tava um pouco preocupada com a cólica. Só que depois a gente entende, né, o médico explica que é normal doer, porque o útero tá aumentando e tudo mais. E tem alguns remedinhos que são liberados, só que eu evitei de tomar, eu aguentei, é uma dor suportável. E daí, gente, eu tive também, logo que eu descobri, muita azia. Eu nunca tive azia na vida. Sério, meu marido tem e eu não tenho. Eu nunca tive azia na vida. E eu comecei a ter muita azia, sabe? E tipo, às vezes tomava água com limão antes de comer, ou tomava água com limão de jejum, ajudava, mas chegava uma hora que, tipo, não tava ajudando mais. E a única vez que eu vomitei foi quando eu tomei um remédio para azia líquido. Meu estômago não aceitou e eu vomitei ele. Foi a única vez que eu vomitei, mas dizer que eu vomitei porque comi alguma coisa... Meu marido pegou aqui, ó. Foi quando eu tomei esse remédio aqui, ó. Aloxin, suspensão antiácido. Ele é nossa! Ele é hidróxido de alumínio 100%. A única vez que eu vomitei foi quando eu tomei isso daqui, então eu nunca mais tomei na vida. E seguimos com a azia. Só que tem um remédio que é tipo um comprimido com o mesmo hidróxico, só que esse não me deu vômito. Então eu tomo esse, só que eu não posso tomar mais que 2 por dia. Então tem vezes que eu tomo 2 por dia e tô com azia, tem que aguentar. Esquece, porque não pode tomar mais que 2. Então, tive muita azia, demorei pra descobrir esse remédio, porque até agora eu já passei acho que 3 vezes, já passei 3 vezes na médica. E das outras vezes eu esquecia de falar sobre a azia, porque tinha tantas outras coisas pra falar que eu esqueci de falar da azia.
Então, depois eu vou pegar o remédio pra vocês, que é o que é liberado, mas se eu não me engano o nome é Pepsamar. Eu vou pegar pra vocês depois. Calma, se acalma. Vou continuar falando. Nesse período, eu tava mais ou menos com 6 semanas e eu tava comendo muito pouco. Eu não tava com muito apetite. E eu sentia muita vontade de comer frutas. Assim, eu digo que senti vontade de comer coisas, mas aquele desejo que as pessoas falam que sentem de comer coisas estranhas, eu não senti. Eu senti a vontade de comer coisas que eu gosto. Por exemplo, cachorro-quente, sorvete, bolo, coisas que eu gosto de comer, me dava vontade de comer. Mas desejo louco de comer uma coisa muito estranha, que geralmente as pessoas comem e depois correm vomitar, não aconteceu. Bom, falei, né, do meu enjoo. Aí, com 8 semanas, eu fiz o exame de sangue. Porque a gente queria saber, né, realmente se era menino ou se era menina. Nós estávamos muito ansiosos. Só que até então não tinha feito nenhum ultrassom. E o exame de sangue é feito a partir de 8 semanas. E pela conta da minha tabelinha, tava dando 8 semanas numa segunda-feira. E na segunda-feira eu já fui lá pra fazer. Só que eles fazem assim, você tem que estar com 7 semanas e 7 dias, ou seja, 8 semanas. E fazem você assinar um termo dizendo que não se responsabilizam caso não dê nada, entendeu? Só que, na verdade, com 6 semanas já dá pra saber. Só que os laboratórios, pelo menos da minha cidade, com 6 semanas não fazem porque eles têm medo de realmente não dar pra ver. Então, eu fiz, né, o exame de sangue com 8 semanas, só que na verdade eu tava com 7. Só fui saber depois no ultrassom, que eu vou falar dele na 12ª semana, né? Mas na 12ª semana confirmou o sexo. Então, aí nesse meio tempo, eu ia fazendo os testes, os exames, as brincadeiras, os ditos populares, né, pra saber se é menino ou se é menina. Então eu assisti muito vídeo sobre isso, eu achava muito legal esse conteúdo, assim, as brincadeiras. E toda brincadeira que eu fiz deu certo. Toda, toda, toda. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só com brincadeiras, com crendices populares, pra saber se é menino ou menina. Quando minha mãe tava grávida de mim também, ela fez a brincadeira da colher e deu menina. Então, na cabeça dela era menina e, tipo, deu certo. Mas, né, acontece dos testes não darem certo, né, dos testes populares não darem certo e até do ultrassom também errar. Então, tava com um pouquinho de medo e daí eu ia fazendo os testes pra já saber antes do exame de sangue. Bom, aí saiu. Ah, antes disso, gente, eu sonhei que era um menino e meu marido também sonhou que é um menino. Mas lá nas brincadeiras eles falam que tudo que se você sonha que é menino, é menina. Se você sonha que é menina, é menino. Mas já tive amigas que falaram que sonharam que era um menino e veio um menino. Então, sei lá. Eu acho que acontece aquilo que você acredita. Como eu acreditava nas superstições e nos ditos populares, tudo que eu fazia deu certinho. Às vezes, se você faz desconfiando, acho que não dá certo. Deve ser isso, alguma coisa assim. Bom, gente, antes de revelar o sexo do bebê, um dia antes, que foi dia 27 de dezembro, me atacou uma alergia. Que nossa, nossa, nossa. 2 dias antes, né, dia 26, dia 25 e dia 26, a gente foi na chácara. E assim, a única coisa de diferente que eu fiz foi passar protetor solar no rosto e no corpo todo. E nos outros dias eu só passava protetor solar no rosto. E eu sempre usei protetor solar da marca do Avon, nunca me deu alergia nenhuma. Tipo, minha pele já tá até acostumada. Só que as únicas coisas diferentes que eu fiz foi ir na chácara, na piscina, passar protetor solar. E, tipo assim, na segunda noite que eu fui na chácara, na madrugada eu não consegui dormir de coceira. A sensação era assim, eu tava deitada, sabe quando você tá deitado e um monte de pernilongo te pica, aí você acorda e começa a se coçar? A sensação é que tinha vários pernilongos me picando. Inclusive, eu cheguei a acreditar que eram pernilongos me picando. E o que eu fiz? Nada, porque tava calor, eu não ia me cobrir, tava o ventilador ligado, janela aberta, não tinha como fechar. E eu fiquei aguentando, só que chegou uma hora que eu não aguentei de coceira. Peguei, vim deitar na sala, porque eu achei, tá cheio de pernilongo, meu quarto tá me picando, vim deitar na sala.
Trouxe uma coberta, porque na sala eu deitei bem debaixo da janela e tava ventando muito mais que o quarto, porque na frente da janela do meu quarto tem um muro. Então não venta tanto. Só que como a porta da sala, a janela da sala é bem de frente pra rua, venta pra caramba. Então eu deitei lá debaixo do vento e me cobri. E aquela coceira similar a pernilongos me picando. Deu, gente, não é possível, tem bichinho nessa coberta, tem bichinho nesse edredom. Não é possível, gente, tem bichinho. Me descobri, fiquei com a luz acesa e fiquei olhando pra ver se era pernilongo, se era bichinho, o que era. E a coceira continuou. Gente, e daí eu vi que era de mim, que era alguma coisa que tava em mim, uma coisa muito louca, uma coceira inexplicável. Nesse dia foi uma sexta. Aí no sábado meu marido ia trabalhar, eu passei a noite em claro, não consegui dormir de coceira. E era uma coceira assim, mais nos braços, nas pernas e assim, no rosto, mas aqui do lado, sabe? Voava ventinho, relava cabelo aqui, coçava, incomodava, uma coisa horrível. Não sei explicar pra vocês. Aí no outro dia eu fui pra Santa Casa, né? Porque pleno dia 27, posto é fechado. Então, deixa eu ver que dia que eu fui. Dia 28 que eu fui na Santa Casa. E, gente, nossa, que dureza. Aí a médica falou que se eu tivesse loratadina na minha casa eu podia tomar, porque é liberado para grávida, e me receitou um outro. Daí eu peguei e comprei o outro. E minha mãe falou assim, lê a bula, se tiver escrito que grávida não pode tomar, você não toma. Tava escrito que grávida não podia tomar, e eu fiquei com muito medo, eu não tomei. Daí eu tomei só o loratadina. E nas pesquisas que eu fiz de antialérgicos liberados para grávida, o loratadina estava na lista, então eu fiquei mais sossegada de tomar o loratadina e não tomar outro. Tomei um dia, melhorou. E claro que assim, eu tava orando muito pra Deus e pedindo muito pra Deus pra que aquela alergia passasse, porque ia ser a revelação do bebê, né? E como que eu ia na revelação coçando igual uma louca? Aí, dia 30, revelou o sexo, né, à noite. Revelou que foi uma menina. Inclusive, a gente já tem o vídeo aqui da revelação. Também vou deixar aqui no box de informações, se você ainda não assistiu, pra você ir lá assistir. Seguimos a vida sem alergia. Dia 2 de janeiro, gente, nessa época aqui, eu acho que eu já devia estar com umas... Bom, eu tava com entre 9 e 10 semanas, né? Dia 2 de janeiro. Foi quando a gente foi pra praia, na madrugada. E eu não tava com coceira, não tava nada, tava boa. E naquela noite, naquela madrugada, começou a coceira. Eu viajei me coçando, gente. Nossa, foi horrível. Só de lembrar da coceira, aí já tá coçando aqui. É uma coceira horrível. Aí, deixa eu virar aqui a folha. Só que por sorte, eu levei a loratadina na bolsa e tomei. Gente, grávida já tem sono, né? Todo mundo fala que grávida tem sono. Só que como eu tomava o antialérgico pra evitar a coceira, eu não sabia se o sono era do antialérgico, se o sono era da gravidez, mas tive sono sim, mas eu acho que tudo era do antialérgico. E assim, eu tomava o antialérgico e me dava muito sono. Eu aproveitei muito pouco a praia porque eu só queria dormir. Mas era o antialérgico unido junto com a gravidez, né? Voltando da praia, né, gente, porque eu tomei o antialérgico acho que por 5 dias, que foi a indicação da médica. E eu tava com medo de estender, tomar muito e fazer algum mal mesmo sendo o antialérgico liberado. Então, voltando da praia, a minha sogra foi comigo na Santa Casa. Porque assim, gente, se você pesquisa grávida com coceira, grávida com alergia, a resposta que o Google vai te dar é uma doença que dá no final da gestação que se chama colestase, que coça pra caramba. Só que assim, como eu tô no início, era difícil que fosse a colestase. Tem outra coisa, a colestase coça a palma das mãos e a sola dos pés, e era o único lugar que não tava me coçando. E também a cabeça também não tava me coçando. Então a colestase coça mais a palma da mão e a sola do pé. Então, assim, eu imaginava que não fosse colestase, mas, né, vai que era. E minha sogra foi comigo pra me ajudar a falar, pra me ajudar a explicar. E a médica falou que não. E que se eu também já tinha trocado a marca do protetor solar. Porque como a primeira médica tinha me dito que a alergia provavelmente era dos 2 dias usando o protetor solar, eu troquei o do Avon pelo da Nivea, que é a médica que eu passei a primeira vez disse que era bom. Como a alergia voltou, quando eu tava lá na praia eu só tinha levado Nivea, o que eu fiz? Eu não passei protetor solar na praia. E eu fiquei linda, muito queimada. Aqui fez bolha, descascou, nossa. Mas quando eu passei,
não tinha feito bolha ainda, só tava vermelho. E quando a médica me viu vermelha, ela falou que era urticária gestacional. Ela disse que ela teve a tal da urticária gestacional e era muito provável que eu tava tendo aquilo lá, porque também coça. Só que chegando em casa, eu pesquisei sobre a urticária gestacional. E a urticária gestacional também dá mais pro final, mais pra décima, mais pro, ai, não sei se é 15 semanas em diante. É bem mais pro período que eu estava. Então eu imaginei que não fosse. Mas eu tomei os dois remédios que ela me indicou. Um pra tomar de dia e um pra tomar à noite porque dava sono. Eu não lembro o nome, eu não tenho mais nenhum aqui em casa porque, como eu peguei no posto, a receita ficou lá no posto, o remédio eu tomei até acabar. Mas se eu não me engano, o nome de um era Fenergan. Mas, gente, esses que era também pra tomar por 5 dias não tava fazendo efeito. Tipo, a loratadina tava fazendo mais efeito que ele, sabe? E aqui, assim, coçava ainda, coisa que com a loratadina não tava coçando. Aí eu peguei, fui no médico de novo, gente. Isso já era dia 3. Eu fui na. Quer dizer, deixa eu ver. Não. Calma, deixa eu virar a folha. Isso. Aí, dia 10, eu passei de novo na Santa Casa. E a médica indicou tomar um antialérgico que é para bebê. Até então eu não sabia que ele era um antialérgico para bebês. E passar a calamina. E a calamina foi muito boa. A calamina é para você passar quando a pele tá zoada, sabe? Do sol. A calamina foi muito boa, ajudou na coceira. E segui tomando esse remédio para bebê. Esse remédio para bebê ela falou que podia tomar 7 dias de 8 em 8 horas. Mesmo se a coceira passasse. Mas a coceira passou. E eu não fiquei tomando por 7 dias porque eu fiquei com medo mesmo sendo antialérgico para bebês. Ai, caiu. Aí, deixa eu pegar aqui e já mostrar pra vocês, gente, que eu peguei o remédio pra azia que eu tava tomando pra mostrar. Ó, é esse aqui. 4 e pouquinho, mas já tá quase acabando. Bom, aí eu fui... Não sei se você assistiu o meu primeiro vídeo descobrindo a gravidez ou não. Até então, no primeiro trimestre, eu tava passando tanto no médico do convênio, que a gente tem em ANSP, quanto no médico do posto. Pra ver qual que eu ia gostar mais, qual que eu ia me identificar mais, embora eu estivesse gostando mais do posto, porque eu achei o posto mais completo. Mas eu gostava de passar no médico do convênio porque ele tinha a maquininha do ultrassom. Então, eu tava dividida por causa disso. Aí, na segunda foi o retorno no médico do convênio, né? E ele disse que é uma alergia própria da gestação. E ele mandou tomar uma injeção, que, se eu não me engano, se chama Beta-30. Só que como a alergia já tinha melhorado com o antialérgico de bebês, eu não quis arriscar tomar a injeção, mesmo ele tendo falado que seria bom e que era normal essa alergia, porque esses médicos, assim, que fazem pré-natal, eles sabem muito mais do que os plantonistas da Santa Casa. Os plantonistas da Santa Casa, eles sabem mais fazer parto. Os que acompanham a gente no pré-natal sabem mais, então talvez por isso os médicos que eu passei, nas vezes que eu fui pra Santa Casa, não souberam identificar tão bem o sintoma da coceira. Bom, aí nesse dia na segunda eu fui na consulta do convênio, na terça eu fui no posto. E daí que ela me disse que esse remédio que eu tava tomando era o mais fraco de todos e era o próprio para bebês. E que eu podia tomar tranquila, mesmo a bula estando dizendo que grávidas não podiam tomar. E ela falou assim que a alergia se chamava prurido gestacional. Eu já tinha lido sobre esse tal de prurido, mas até então não sabia. O prurido gestacional acontece nos 3 primeiros meses de gestação e é uma alergia da própria gestação. Coça muito, mas é o seu corpo que não tá se adaptando aos hormônios, que tá tudo mudando. Então, tipo, não é protetor solar, não é creme de corpo, não é nada, é da própria gestação. Então, segui calma, a médica falou que quando desse a coceira eu podia tomar o antialérgico, então fui seguindo calma. Bom, aí chegamos na 12ª semana. Na 12ª semana, isso. Na 12ª semana,
Você faz um exame, assim, se você é pelo posto não faz. Se você tem convênio, talvez o convênio cobre, talvez o convênio te dê um desconto. O nosso convênio não cobriu, o nosso convênio deu um desconto para um exame que se chama ultrassom morfológico de translucência nucal. Que nome comprido. Esse ultrassom, ele deve ser feito entre a 11ª e a 13ª semana. E como eu disse, o posto não cobra, a gente optou por pagar. Porque assim, eu agendei o ultrassom normal, transvaginal, pelo posto. Só que o posto demora muito. Tipo, eles foram agendar pra mim o primeiro ultrassom, que era pra eu ter feito bem no comecinho, com 12 semanas, quando já era pra estar fazendo o morfológico. Então eu não fiz o primeiro ultrassom normal, porque eu ia pagar dois, não ia fazer sentido pagar um normal, sendo que no morfológico já ia dar pra ver tudo. E o posto marcou no mesmo dia que o morfológico, então eu optei para fazer o morfológico. Aí as recomendações que eles dão. Aí com a barriga bem cheia de água, tomar 5 copos de água. Só que assim, eu conversei com outras pessoas e eu não vi essa recomendação para outras pessoas, foi só comigo, gente. Daí, gente, chegando lá, ai, que sacrifício. Por quê? Eu tava com a guia da enfermeira, porque quando eu abri meu pré-natal no posto, não tinha a médica tava de férias, a médica foi atender só em janeiro. Então, a minha guia tava carimbada e assinada pelo Corém da enfermeira. E o meu pedido de ultrassom do convênio tava escrito assim, US transvaginal. Não estava escrito e estava carimbado e assinado pelo médico, mas não estava escrito ultrassom transvaginal de primeiro trimestre. E eles não aceitaram. E tipo, na minha cabeça eu tava com 12 semanas, porque eu não tinha feito nenhum ultrassom antes. Depois dessa ultrassom que fui ver que tava com 11. Então na minha cabeça, eu fiquei, meu Deus, como que eu vou conseguir uma consulta agora para fazer uma nova guia escrito exatamente do jeito que eles querem que esteja escrito, carimbado e assinado pelo médico, e eu com essa bexiga cheia, fiquei louca porque eles não aceitaram. Aí, como o negócio do ultrassom era perto do convênio do IANSP, era uma sexta-feira, eu fui lá mesmo sabendo que o médico não tava lá, torcendo pra secretária deles estar lá, pra ela fazer pra mim. Então ela fez a guia, ela carimbou e ela assinou. Gente, tipo, se você tá ali pra fazer um exame que já foi indicado pelo... Só porque não tá escrito exatamente do jeito, só porque não tá carimbado do jeito, você tá até pagando, gente, ó, com desconto, vou falar pra vocês, foi R$ 230. Então, tipo, ai, ninguém vai fazer um exame desse jeito, pagar R$ 230 à toa, se não fosse verdade, né? Então, por sorte, ela tava lá, ela assinou, ela mesma carimbou, ela mesma fez, levei lá e eles aceitaram. Só que nesse meio caminho, nesse meio tempo, enquanto a gente tava indo até o consultório, eu procurei no Google outros lugares que faziam aqui em Ourinhos e todos falaram que aceitava com o Corém. Então, gente, olha, e elas ligaram tanto antes para confirmar se eu ia, que se tivesse falado, olha, a guia tem que estar assinada pelo médico e tem que estar escrito exatamente desse jeito, teria poupado, porque eu já teria levado o papel certinho. Aí tá, chegamos lá pra fazer a ultrassom. E com muita vontade de fazer xixi, porque eu tinha tomado muita água. E eu tava segurando o xixi, porque elas falaram assim, se você conseguir a guia escrita corretamente e assinada, você faz ainda hoje. E eu ali segurando o xixi, gente, que coisa horrível, muito ruim. Gente, grávida tem muita vontade de fazer xixi. E segurar xixi é horrível. Aí, elas pegaram, a médica pegou, fez o exame, eu tava com muita vontade de fazer xixi. Ela falou assim, sua bexiga tá muito cheia. Vai lá, esvazia um pouco, mas não esvazia tudo. Gente, como assim? Esvazia um pouco e não esvazia tudo. Ela vai lá, faz xixi, conta até 20 e volta. Que coisa horrível, gente. Ai, esse exame, olha. Depois eu vou fazer um vídeo falando só desse exame, porque, olha, tem conversa pra falar, tem assunto pra falar. Mas daí fez todo o exame, tudo.
Aí ela falou, olha, você tá de 11 semanas. Aí na minha cabeça, eu tô de 11 semanas, mas eu já fiz exame de sexagem fetal. Então eu fiz exame de sexagem fetal com 7. Então às vezes não é menina. Aí eu falei, de 11? Mas eu já fiz exame de sexagem fetal e deu menina. Aí ela, não, é menina mesmo, eu tô vendo aqui que é menina. Dela, mas não vai comprar nada não. Eu já tinha comprado um monte de coisa. Já tem até um vídeo das primeiras comprinhas que eu comprei lá na praia. Vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Mas o negócio é o seguinte, eles não querem se comprometer, né? Eles não querem. Tipo, falar que é menina e depois ser menino, falar que é menino e depois ser menina. Mas como a sexagem fetal, daí ela falou assim, ela me acalmou. Ela falou, não, a partir dos 6 semanas já dá pra ver. É que eles não fazem porque eles têm medo. Ai, mas daí acalmou os ânimos, gente. Então, com 12 semanas, na verdade 11, né? Aí com 12 semanas se encerra o primeiro semestre, né, da gravidez. Então, passei por tudo isso, senti tudo isso. Coisas boas, eu senti meu cabelo mais forte, senti meu cabelo mais longo, embora ele tá meio com um pouquinho de frizz, porque eu não passei olhinho, não passei nada. E eles falam que o cabelo fica muito bom na gestação. Agora a pele, minha amiga, tá cagada. Olha, eu não tô de maquiagem, eu só arrumei as sobrancelhas, fiz um delineado, máscara de cílios e batom, porque eu tô evitando de passar maquiagem. Olha isso aqui, que coisa mais horrível. Tá tudo inflamado. Tô com cravo e com espinha. E eles falam assim que quando é grávida de menina, a pele fica feia, fica arregaçada, porque a menina rouba a beleza pra ela. E eu acho que é bem verdade, porque eu já vi umas mulheres grávidas de menino com a pele ótima. Então, seguimos aqui com a pele arregaçada. Passei na dermatologista também, deixa eu contar pra vocês. Passei na dermatologista, gente, esse vídeo vai ficar enorme. Mas eu não passei na dermatologista pra ver as espinhas, eu passei pra ver a coceira, porque a terceira médica que eu passei, a terceira médica, ela falou que se com aquele remédio não adiantasse, era pra eu procurar um dermatologista que iria fazer um exame da minha pele mais a fundo. Aí a médica olhou, examinou e não detectou nada, assim, minha pele tava normal, realmente era uma coisa hormonal mesmo, era uma coisa interna. E eu aproveitei e falei, né, dos cravos e das espinhas. E ela falou que é normal e tudo mais, e que nessa época, nessa fase, ela não indica fazer nada, não passar nada, nenhum tratamento, porque a grávida tem que ser a pessoa mais natureba possível. Então, ela indicou um protetor solar, secativo, mas até agora não tá secando nada. Mas eu vou testar algumas coisas, algumas receitas naturais liberadas para grávida. Inclusive, se você tiver alguma receita natural liberada para grávida, fala pra mim, por favor, me ajuda para ajudar essa pele horrorosa. Que daí depois eu vou fazer um vídeo falando da pele, o que melhorou, o que não melhorou. Sobre a limpeza de pele, alguns profissionais acham que sim, alguns profissionais acham que não, porque depende do que vai usar. A dermatologista mesmo falou que não recomenda fazer, porque ela não sabe o que as esteticistas vão usar, ela tem medo que use algum produto que seja prejudicial. Mas agora, como eu já tô de 4 meses, que eu já passei das 3 primeiras semanas, a médica já liberou pintar o cabelo com uma tintura sem amônia, ela já liberou eu fazer, graças a Deus, né, porque branco aqui. Então ela já liberou algumas coisas. E dizem que a grávida não pode fazer a limpeza de pele com um emoliente. Acredito que tenha que ser com vapor de ozônio. Então, tô esperando um pouco ainda pra ver se dá uma melhorada, se dá uma acalmada nessa inflamada. Mas qualquer coisa, se eu ver que não melhorar, eu vou pesquisar alguma coisa que dê certo e vou fazer um vídeo só de pele pra vocês. Então é isso, minha gente. O vídeo já ficou enorme. Gente, eu falei que tinha coisa pra falar olha a hora que é. Nesses 3 primeiros semestres, nesses 3 primeiros meses. Eu pensei que eu ia falar tudo em 15 minutos, mas eu tô aqui já faz quase 1 hora falando com vocês. Mentira. Mas pra contar como foi meu primeiro trimestre, eu assisto vídeos de primeiro trimestres de outras grávidas e é diferente, cada uma sente um sintoma diferente, cada gravidez é diferente. Eu não achei ninguém com essa coceira louca, só eu. Então, se você souber de alguém que
que tá tendo essa coceira, compartilha esse vídeo. Se você souber de alguém que tá tendo os sintomas que eu tive, compartilha pra ajudar ou não, gente, compartilha, porque os sintomas são muito diferentes de grávida pra grávida. E tem coisas que ajudam. Ah, deixa eu falar, minha visão também. Olha quanta coisa. Eu senti que a minha visão tava um pouco mais fraca. Conversei com o oftalmologista. Falei que eu tava com a minha visão mais fraca. Ele falou pra ir lá. Porque eu tava passando, acho que todo mês pra ver um vermelhinho que eu tava no olho. Nesse olho aqui. Então ele tava pedindo pra eu ir lá todo mês pra ver esse vermelhinho que eu tive depois de um procedimento que eu fiz nos cílios. E daí ele tava pedindo pra ir lá todo dia, todo mês pra olhar meu olho e pra fazer. E tava mandando eu aplicar um colírio. Mas quando eu descobri a gravidez, eu parei de aplicar o colírio, né? Aí eu fui até lá, aí ele fez o exame e tudo, falou que aumentou um pouquinho. Só que até então eu não tinha falado pra ele que eu tava grávida. Aí eu falei pra ele que eu tava grávida dele. Ah, então é isso, é a gravidez. Vou manter você com o seu grau, não vou aumentar. Porque depois que você ganhar, vai normalizar, vai voltar ao normal. Assim espero, meu bem, assim espero, meu Deus. Então ele manteve, o meu grau não aumentou. Só se eu não tivesse grávida, ele teria aumentado. E falou pra eu não usar mais o colírio, mas era uma coisa que eu já não tava fazendo mesmo. Uma porque acabou, e outra porque eu tava com medo por causa da gravidez. Mas então é isso, meu bem, é isso, minha gente. Esse foi o vídeo do primeiro semestre, dos primeiros 3 meses da minha gravidez. Contei tudo, ficou um pouquinho longo, mas muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta o que você achou, compartilha com algum amigo ou amiga que vai gostar. E não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, para acompanhar os próximos vídeos de gravidez, para acompanhar os próximos capítulos dessa história, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!